O Jornal do Meio-Dia está de volta e a cada 46 minutos, uma mulher sofre violência sexual no país. Estes são dados alarmantes revelados pelo Atlas da Violência. E é para falar sobre este e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, doutora Rosana Leite. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao estúdio e uma excelente tarde para você, doutora. Obrigada, Camila. Mais uma vez falando sobre um tema tão importante. Sim. Doutora, este protocolo é conhecido como Não é Não. Na verdade, ele advém de uma lei, certo? Sim. Promulgada do ano passado. A partir de agora, o que muda? Qual deve ser o comportamento da iniciativa privada, dos bares, até restaurantes, casas noturnas, para ficar muito atento a essas situações de uma possível violência contra a mulher em vários aspectos? Sim, esse foi um tema bem discutido ano passado, no início do ano passado, em 2023, até por conta do caso que surgiu na Espanha com o jogador Daniel Alves. Sim. Então, vários municípios, vários estados aqui do Brasil chamaram leis, ações afirmativas, promulgaram leis importantes nesse tema. Mas agora nós temos uma lei nacional, que é a 14786, como você disse, do final do ano passado, que teve uma vacatio legis, que nós falamos no juridiquês, no jurídico, né? E agora, a partir de junho, final de junho, ela entrou em vigor para que seja também para que aconteça a cobrança, agora a fiscalização desses estabelecimentos, visando, Camila, que as mulheres de fato possam estar em todos os lugares que antes os homens já ocupavam e já ocupam, porque muitas vezes os locais de diversão para as mulheres não foi local de diversão, foi local de constrangimento, de humilhação e até da prática de crime contra nós mulheres. Então, hoje nós temos uma lei que venha amparar as mulheres para que as mulheres encontrem também nesses locais de diversão um local seguro para elas transitarem. Então, a lei traz alguns deveres para os estabelecimentos que consomem bebidas alcoólicas, casa de show, para que as mulheres possam transitar de fato livremente, para que a democracia de fato seja realidade para nós mulheres também. Doutora, e gostaria que a senhora exemplificasse como, por exemplo, um funcionário, né? Eu vi que a lei prevê, talvez um profissional qualificado consiga identificar determinados comportamentos, até assim, no caráter preventivo, mas isso até é difícil de imaginar naquele ambiente, né, com muitas pessoas, as pessoas se exaltam um pouco mais, né? Sim. Por causa de bebidas alcoólicas, enfim, momento de descontração, mas que pode sim conter ali potencial violência. Como identificar? Esse profissional ele vai ter que estar ali, atento, a vítima que vai precisar procurá-lo. Como identificar também para, às vezes, não confundir, né, e criar toda uma situação? Sim, em março desse ano nós lançamos um folder até pela Defensoria Pública, explicando um pouquinho sobre o protocolo Não é Não, e participamos em junho desse ano de uma capacitação pela Abrazel, que foi promovida pela Lorena Bezerra com a Sônia Cassol, que representam a Abrazel aqui em Mato Grosso. Que é a associação, né, de bares e restaurantes, justamente. E capacitamos, foi uma grande capacitação de pessoas responsáveis pela aplicação do protocolo Não é Não, pela atenção às mulheres. Então, a lei diz o seguinte, que pelo menos uma pessoa, um colaborador dessa empresa deve ser capacitado ou capacitada para atender a mulher. Deve-se também fixar um cartaz que foi entregue nesse dia, no dia da capacitação, para as empresas que participaram, falando que aquele estabelecimento está capacitado com o protocolo Não é Não, e também onde buscar essa ajuda. No folderzinho, no cartaz, ficou estabelecido que a mulher deve procurar a recepção ali, o local de pagamento caixa. E também nesse folder deve conter a central de atendimento à mulher, o número da central de atendimento, que é o 180, e também o número da Polícia Militar 190, caso ela esteja se sentindo ameaçada, humilhada, constrangida dentro desse estabelecimento. E que uma pessoa seja destacada para atender essa mulher. Então, quando ela procurar ajuda, tem que ter pelo menos um colaborador que esteja trabalhando naquele local para atender a mulher. Então, quando a lei fala de capacitar uma pessoa, eu sugiro que capacite mais de uma, porque vai que naquele dia, justamente naquele dia que acontece um crime contra a mulher, um crime contra a dignidade sexual daquela mulher, e aquela
pessoa que foi capacitada não esteja naquele local. Então é bom sempre ter mais pessoas capacitadas justamente para que esse atendimento seja mais rápido. É a proteção à mulher, Camila. Então, naquele momento deve-se proteger a mulher, deve-se isolar o ambiente onde aconteceu o crime, fazer o isolamento. Então, esse ponto do isolamento eu acho um ponto um pouquinho mais difícil de ser cumprido, por isso a necessidade da capacitação também, para que as pessoas possam ter, a pessoa que esteja trabalhando possa ter empatia, proteger a mulher, afastar a mulher do agressor, acompanhá-la até o seu carro, até o Uber que ela poderá, até o táxi, até o Uber, até o local de deslocamento dessa mulher. Doutora, e quais são, além de agressões, né, uma forma mais extrema, por exemplo, o crime de importunação? Muita gente desconhece esse tipo penal, né? Mas como identificá-lo? Porque a gente imagina, né, que essa questão da capacitação, então, os bares e restaurantes serão obrigados a ter uma pessoa ali, a lei exige, muitas vezes no Brasil tem tantas leis, tantas exigências, mas na prática não funciona, né? Então, como identificar, assim, até para a sociedade, de modo geral, saber identificar aquele crime de importunação? A identificação é quanto ao constrangimento, certo, quanto à vontade da mulher. Então, se houve uma fala para essa mulher e que ela se sentiu constrangida, que ela se sentiu ameaçada, que violou a vontade da mulher, que criou algum ambiente em que ela não se sentiu à vontade, então já acontece um crime, Camila. Então, essa lei fala muito o que é esse constrangimento. Quer dizer, quando a mulher é forçada a algo, quando há uma insistência muito grande e que ela muitas mulheres acabam até deixando aquele local de diversão, justamente por conta da forma de tratamento, do tratamento que elas recebem, por desmerecimento, por desacato, por desrespeito ao nosso corpo, né, Camila? Então, tem também sanções para os estabelecimentos que não cumprirem com o protocolo. A lei fala em sanções, em multas, em procedimentos administrativos também. E a lei não fala da omissão de socorro, mas já que nós temos uma lei que deve se amparar a mulher, os colaboradores e colaboradoras e os proprietários e proprietárias desse estabelecimento também podem responder por omissão de socorro. Doutora, mudando um pouco de assunto, trazendo uma polêmica aqui para a nossa conversa, a senhora deve ter acompanhado, né, muito de perto a questão do projeto de lei 1904, que visa penalizar mulheres que pratiquem, né, cometam o aborto após 22 semanas, nos casos já previstos em lei, né? Ele não legaliza o aborto de forma nenhuma, ele só muda aí essa questão da legislação. Na sua opinião, né, muitas pessoas acabam, né, defendendo o nascituro, dizendo que isso é garantir, né, a vida daquele ser, por outro, criticam também por penalizar a vítima. Como a gente equalizar todos esses interesses, direitos e, na sua opinião, a melhor alternativa? O nascituro, Camila, ele já é protegido pela legislação, pelo Código Civil. O nascituro já tem os seus direitos, mas nós devemos pensar hoje nos direitos das mulheres. E principalmente, quando nós falamos do PL 1904, pensar nas adolescentes, nas meninas que são abusadas sexualmente. Muitas delas, Camila, não têm nem conhecimento do que é uma gravidez, dos sintomas da gravidez. Então, acaba se penalizando mulheres em razão de uma situação, em razão de uma situação, de um direito que nós já adquirimos desde a década de 40, que é o aborto legal. Eu estou falando do aborto legal na situação de crimes contra a dignidade sexual, principalmente o estupro. Então, nós devemos pensar hoje nas mulheres, pensar nas várias situações que hoje trazem muito mais danos às mulheres do que em outros casos. Então, o aborto legal é uma garantia que nós temos. Não estamos falando, como você falou, de descriminalização do aborto, mas pensar hoje no corpo da mulher e nas muitas mulheres que acabam sofrendo, acabam se mutilando até por conta de um estupro. E obrigar a mulher a viver com uma criança fruto de um estupro é, mais uma vez, vitimizar essa mulher, é fazê-la vítima todos os dias de uma situação de crime e criminalizar a mulher. O PL 1904 acaba criminalizando a mulher e, entre aspas, salvando um agressor, um homem que realmente praticou uma violência contra a mulher. Como eu sempre digo, quando se fala de violência contra a mulher, nós devemos ter em mente bem claro quem é a vítima e quem é o agressor, para que as leis possam fazer jus ao atendimento à mulher e para que os direitos humanos das mulheres sejam sentidos de fato pela mulher
por conta da nossa história, por conta da historicidade, por tudo que nós mulheres já passamos. Então hoje nós devemos pensar claramente nos direitos humanos das mulheres e nessa proteção que as mulheres necessitam. Doutora, é claro que a violência ela deve ser reprimida em todas as suas faces, isso desde a educação, né, nos primórdios ali nos lares, mas vimos que infelizmente, né, o machismo acaba predominando, como trouxe no começo, né, a cada 46 minutos Sim. Uma mulher é vítima, então são informações assim que nos deixam aterrorizadas. Na sua opinião, né, além da questão cultural, a pena de no máximo 10 anos, por exemplo, um crime de estupro, né, não estupro de vulnerável, isso acaba não e sabendo, né, que ali depois da execução, a questão do cumprimento do regime da pena, não acaba tornando muito brando isso e reiterando esse comportamento? Eu acho que hoje nós devemos pensar... O principal problema? Eu acho que hoje, para mim, o principal problema do Brasil é a cultura do estupro. Então, mas quanto à legislação, hoje, Camila, nós temos leis bastante severas no Brasil. E pensar mais uma vez que a cadeia, que o presídio, ele não ressocializa pessoas que sequer, muitas vezes, socializadas foram. Eu penso que as leis são pesadas, sim, mas nós devemos pensar na aplicabilidade. Essa aplicabilidade, hoje, para nós, ainda é um desafio. Então, temos um desafio de que haja realmente essa aplicabilidade no tempo correto, cumprir a lei de fato, tal como possa, para todas as pessoas da mesma forma, não ter 2 pesos e 2 medidas. Então, eu penso que temos leis, sim, pesadas no Brasil, no que diz respeito às penas, por conta do nosso sistema prisional, que é um sistema prisional bastante difícil. A pessoa que entra hoje numa cadeia, em um presídio, eu como defensora pública já estive em vários aqui em Mato Grosso, ele até um cheiro característico tem, Camila. Então, ali dentro já é um local bastante difícil de se estar. É claro que eu não estou aqui justificando o crime de ninguém, mas nós devemos pensar, sim, que na aplicabilidade da lei com severidade, realmente sim, aplicando como ela deve ser aplicada, e outra, dar crédito à palavra das mulheres. Então, quando uma mulher diz que ela é vítima de um crime, nós não precisamos de vídeos externando que essas mulheres estão sendo vítimas de crime, que as estatísticas já nos mostram. Então, outro desafio, dar crédito à palavra das mulheres, não ter dúvida de quem é a vítima e quem é o agressor, que nós trabalharemos também essa cultura do estupro no Brasil que vem massacrando e vem fazendo com que as mulheres sejam vítimas de muitos crimes. Doutora, uma última pergunta. Hoje nós noticiamos, né, um crime que aconteceu na sexta-feira contra um advogado, ex-presidente da OAB. Sim. Recentemente tivemos um outro, o segundo crime em poucos meses, né, praticamente uma execução ali em plena rua. Primeiro Roberto Zampieri, agora Renato Neri, ambos advogados. A Defensoria até externou, né, a necessidade de medidas preventivas, né? Qual a sua opinião sobre isso para proteger melhor os operadores do direito no exercício? Olha, nós operadores do direito passamos por muitas situações. Eu até narrei hoje eu escrevo sobre direitos humanos das mulheres, então a minha coluna de hoje até no Jornal da Gazeta fala justamente sobre o que as mulheres passam no sistema de justiça. Então são muitas as situações que nós, operadores e operadoras do direito, infelizmente passamos. Então precisamos sim, é claro, de sermos acolhidos, de que se entenda que a nossa profissão é uma profissão de risco, Camila, sim, com toda a certeza. Então precisamos que a segurança pública esteja sempre ao nosso lado, dos operadores, das operadoras do direito, porque as estatísticas estão a nos mostrar, e nós tivemos aí 2 situações lastimáveis, lamentáveis de operadores do direito conhecidos aqui em Mato Grosso, que foram mortos à luz do dia e de uma forma bastante até fácil, né, Camila? Sim. Foi uma forma bem fácil. Eles foram mortos, deixando familiares, deixando a sociedade bastante assustada. Então a segurança para o sistema de justiça, para todos os operadores e operadoras, é uma necessidade, sim. E nós, mulheres, ainda passamos por situações ainda mais graves quando falamos em defesa dos direitos das mulheres. E quando se fala de defesa de mulheres que foram vítimas de crimes contra a dignidade sexual, ainda há um pontinho ainda maior para se pensar nas mulheres que fazem essa defesa. Sem dúvida, doutora, muito obrigada pelas informações, por tudo aqui na entrevista de hoje no Jornal do Meio Dia. Uma ótima tarde para você. Ótima tarde, eu que agradeço, Camila. Parabéns pelo jornal. Obrigada.